É um prazer estar aqui na Feira de Profissões. Eu só estive uma vez presencialmente na Feira de Profissões, quando ocorreu no campus de Pirassununga, já faz alguns anos. E então eu tenho essa meia hora com vocês e me preparei aqui para falar um pouquinho da minha trajetória em 15 minutos, mais ou menos, para que depois a gente possa interagir, ok? Bem, eu vou pôr aqui para que eu possa ser avisada por mim mesma. Pronto. Bom, eu sou arquiteta e urbanista, como vocês já estão tomando contato, a nossa profissão é uma profissão dupla, não é? Há muitas décadas, praticamente é centenária essa questão da formação profissional do arquiteto ser conjunta com o urbanismo. Outras profissões que são fundamentais para a arquitetura e urbanismo, elas, para passar para a condição de urbanistas, precisam fazer especializações, e nós atuamos muito com outras disciplinas, não é? Geógrafos, economistas, demógrafos, politólogos, antropólogos, biólogos, que eu estive vendo a pergunta anterior, para discutirmos a questão do território e do ambiente. Então, eu sou arquiteta urbanista desde 84, colei grau em 85, e eu tenho aqui o que eu chamo de anos de formação e de construção de uma visão de mundo, porque eu creio que, enquanto estamos fazendo a nossa graduação, nós temos a oportunidade de, como estudantes, que é uma profissão, né, ser estudante, nós vamos gerando uma visão de mundo, que é método, na qual nós buscamos atuar. Então, eu tenho esses anos de formação, eu digo de 80, mais ou menos, que eu entrei na faculdade, em 1980, numa faculdade particular, que não existe mais, a Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Esse curso mudou muito, ele foi fechado em 86, e depois a Belas Artes é um centro universitário que existe até hoje, tem seu curso de arquitetura, mas é um outro curso, certo? Então, eu considero a minha formação de 80, mais ou menos, até 87, quando eu terminei uma especialização. Então, eu fiz a graduação, fui para Madrid para fazer uma especialização em urbanismo, também entrei lá na pós-graduação, na Politécnica de Madrid. Então, esses primeiros anos, né, da minha formação, de 80 a 87, ou seja, dos 18 anos, né, até os 26, vamos dizer assim, 25, eu fui construindo uma visão de mundo, com as disciplinas da faculdade, com a atuação também em extensão universitária, participei do Laboratório de Habitação da Belas Artes, trabalhar com comunidades, com grupos sociais, né? E também com pesquisa. E também já desenvolvendo um objetivo e uma meta de ser professora, que eu amo, né, atuar como docente, pesquisadora. Então, aí, de 88 a 2006, antes de entrar como professora concursada em 2007 na USP, então é um período longo, né, um período que eu construí a minha carreira profissional na arquitetura e no urbanismo, a carreira docente também, e uma prática política, tá? Então, eu trabalhei em muitas prefeituras, de 89 até 2000, em várias prefeituras, em secretarias de habitação e secretarias de planejamento. Tive essa experiência importante de conhecer a administração pública municipal, que é uma área difícil, mas é uma área muito importante, porque arquitetura e urbanismo, sobretudo urbanismo, são disciplinas, principalmente urbanismo, é uma disciplina muito vinculada à ação do Estado, tá? E em 92 eu já tinha desistido do mestrado da pós-graduação em Madrid, e eu entrei, então, de novo com a minha pesquisa em andamento no mestrado da FAUSP.
Aí lá eu terminei em 98. Tá? Então, eu dei aulas em várias escolas antes de fazer o concurso aqui. A minha primeira escola foi a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, né, na Unisantos, na Católica de Santos. Depois também eu dei aula na Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de lá, onde eu fiquei mais tempo, foram 15 anos. Em Santos eu fiquei 8 anos. E depois também 2 anos em São Miguel Paulista, na Universidade de São Miguel, né? E também passei 2 anos na PUC de Campinas, tá? em disciplinas, sempre disciplinas de urbanismo e teoria e história. História da arquitetura e história do urbanismo. Tá? Aqui na escola, né, no instituto, que ainda não era instituto quando eu entrei, era departamento da Escola de Engenharia, o concurso que eu prestei foi para teoria e história da arquitetura e do urbanismo. E, portanto, é nessa área que eu atuo, vamos dizer, mais diretamente, né, em disciplinas mais dessa área. A minha disciplina principal, que eu dou desde quando eu trabalho desde quando eu entrei, é uma disciplina chamada Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo no Brasil, e agora, né, na América Latina, porque com a renovação do curso, que vocês vão, se entrarem, né, quando entrarem, vocês vão já estar, né, com o curso renovado. Então, eu trabalho nessa disciplina. Mas também, devido à minha experiência profissional, desde que entrei, eu fui alocada como docente numa disciplina que nós oferecemos para engenharia ambiental da Escola de Engenharia. É uma disciplina que se chama Planejamento Urbano e Ambiental, que os estudantes da arquitetura e do urbanismo podem cursar também, mas como uma optativa eletiva. Tá? Então, eu transito em ambas as áreas, né, de planejamento, projeto urbano e de teoria e história, o que para mim é muito bom, porque eu já vou entrar numa questão importante, né? Para mim é muito bom, por quê? Porque eu consigo mostrar para os estudantes essa cara inteira da profissão. Porque eu costumo dizer que projeto é história, e história, na nossa área, ela fomenta o projeto. Tá? Então, todas as disciplinas estão imbuídas da questão da história. E, claro, da questão teórica. A Simone já adiantou que, sim, nós temos que trabalhar bastante essas questões da história. Então, a história, ela é um campo que nos permite compreender, quando retrocedemos, compreender fatos e problemas de hoje. Tá? Então, nós seguimos métodos da pesquisa histórica nessa linha. Não é história pela história, saber quem descobriu o Brasil, saber quem projetou o primeiro conjunto, saber quem projetou Brasília. Tudo bem, isso são dados, são informações. Mas é a história do ponto de vista de compreender os processos sociais, a construção de processos, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, em habitação, que eu trabalho bastante com habitação, tá? Para entender hoje como ocorre a construção, por exemplo, de um conjunto habitacional, ou como ocorre, por exemplo, a remoção forçada, a remoção violenta, que está acontecendo muito, né, de favelas, por causa de grandes projetos. Nós vamos lá para trás para entender que esse não é um processo recente, né? Que a ligação do Estado com o grande capital, o pequeno capital, o médio capital, como é que ele atua, não é? Como o urbanismo é uma disciplina muito recente, ele é uma disciplina que foi organizada no comecinho do século XX como um lugar de estudos, de formação profissional. Como é que o urbanismo é uma disciplina que lida com essas contradições, né? Um projeto que melhora um lugar, muitas vezes valoriza aquele lugar e os mais pobres não aguentam morar ali. Então, para nós, trabalhar com história
é fundamental para o arquiteto e urbanista. E nós procuramos fazer da maneira mais articulada possível, com perguntas instigantes, né? Trazendo à tona aquilo que os estudantes já sabem, já aprenderam, né? Articulando com eles elementos que já são da vivência dos estudantes, tá? Porque todos já sabem muito. Né? Claro que existe a diferença etária, eu sei muito menos do que talvez um dia saberei, e talvez hoje eu consiga identificar questões que eu não conseguia, nem quando eu estava formada. Mas isso é um processo humano, é um processo de acumulação de conhecimento, né, de saber. E é isso que nós procuramos incentivar nessa articulação entre o conhecimento teórico histórico para projeto de edificação, projeto urbano, né? O urbanismo, grandes planos, entender a cidade, entender o território, entender a região, né? E isso não começa hoje com a nossa atuação. Muitas propostas já foram dadas antes de nós. Vou dar um exemplo aqui, porque eu ainda tenho uns minutos. Nós estamos vivendo uma pandemia. É inédito para todos nós. Muito pouca gente que viveu a pandemia do século passado, do começo do século passado, a gripe espanhola, muito pouca gente está passando pela pandemia provocada pelo coronavírus. Né? São anciãos que, infelizmente, alguns até estão falecendo com a Covid, e outros que, enfim, estão aí sendo preservados. Mas é inédito para todos nós. Mas as questões colocadas pela pandemia em termos sanitários não são novas. Então, na história do urbanismo, nós temos isso. Então, nós temos todo o problema da febre amarela no Brasil, que já acometeu muitas cidades no século XIX. As quarentenas que os imigrantes tiveram que passar quando vinham da Europa, os italianos, para trabalhar nas fazendas de café. As questões sanitárias que, inclusive, foram utilizadas para demolir lugares, demolir cortiços, né? Os discursos, tudo isso a gente vai conseguir, então, observar trabalhando juntos, história e projeto. Tá? Então, a gente faz de tudo para não desvincular, para que o espaço da história e da teoria arquitetônica, da teoria do urbanismo, das teorias, que são várias, né? Seja um espaço que até pode parecer, e muitas vezes um espaço muito duro, porque nós temos que estudar muito para sair do lugar comum, né? Porque quando entramos na universidade, nós saímos daquele lugar comum, saímos do senso comum. Nós já vamos nos transformar em profissionais. Portanto, nós muitas vezes vamos ter que nos desarmar daquele senso comum que nós vimos trazendo de toda a nossa formação, desde o fundamental e no médio. Às vezes há um choque mesmo de abordagens, né? Nós vamos, inclusive, trabalhando isso com vocês, o que nós considerávamos que era uma verdade, entre aspas, e nós vamos desmontando esse cubo mágico dessa verdade, vamos encontrando frestas e brechas, dizendo, ui, nossa, olha aí, quantas outras coisas estavam por trás desse fenômeno que eu aprendi no ensino médio e no ensino fundamental. Tá? Então, para mim é fascinante essa área da articulação da história com o projeto. Tá? E, claro, nós também temos muita pesquisa aqui. Né? Eu amo, por exemplo, iniciação científica. A iniciação científica com os estudantes é muito bacana, porque além de dar uma outra possibilidade de atuação para o arquiteto urbanista em formação,
A iniciação científica nos permite encontrar, por exemplo, outros elementos para nossas próprias pesquisas um pouco maiores. Então, é muito bacana essa formação de história, de teoria, junto com linguagem e representação, junto com a tecnologia, a infraestrutura, né? E a matemática, a física, tá certo? Os estudos topográficos, entender a Terra. E o nosso... Aqui acabou meu tempo, e eu deixei para o final. E o nosso instituto tem um curso de geografia, já aprovado no Conselho Universitário, que é um curso que está previsto quando for implantado, que é uma disciplina fundamental para nós, né? Uma ciência, né? Fundamental para o planejamento, e inclusive os biólogos, né, que querem fazer pós-graduação conosco, tem um link muito importante com geografia. Geografia é uma disciplina sensacional, e nós estamos aqui agora fazendo de tudo para que esse curso seja implantado o quanto antes, inclusive ele será noturno, o que viabilizará, né, uma possibilidade, né, de ampliar aí a entrada de mais gente que tem que trabalhar durante o dia, por exemplo, como o colega aí já colocou um pouquinho aí para Simone. Eu acho que eu paro, porque quando eu for respondendo as questões, eu posso abordar outras coisas. Pode ser? Olha, então eu estou com os comentários aqui ao lado, tá? Então, a Ana Júlia Jacob coloca assim: eu pensei em arquitetura porque eu gosto de desenhar. Na verdade, eu não tenho uma visão muito ampla do que é o curso, né? Mas muito bom, Ana Júlia, é isso. É muito difícil, é muito difícil termos uma visão ampla de um curso antes de entrar nele exatamente, né? Eu mesma, eu entrei em arquitetura, eu venho de uma família de imigrantes espanhóis, meu pai foi marceneiro e construtor da própria casa. Minha mãe era uma modista. E o que eu tinha de relação com a arquitetura era uma relação de obra, de construção. E quando eu entrei no curso, e aí eu vi que daquela obra e construção, meu mundo fez isso, ó, abriu. Sabe aquele joguinho campo minado? Eu adoro aquele joguinho. Você vai abrindo o campo. Nossa, assim, depois do primeiro semestre, eu já falei, nossa, que maravilha que eu entrei nesse curso. Tá? Então, desenhar, nós temos que reconhecer, é uma aptidão importante para arquitetos e urbanistas. É uma aptidão importante. Mas o curso trabalha isso. Eu mesma aprendi e expandi o meu conhecimento de desenho fazendo um curso de arquitetura e urbanismo. Eu não sabia desenhar super bem, e eu aprendi muito de desenho, como nessa escola nós temos também desenho, tá? Então, quem já sabe desenhar já vai, né, se desenvolver, e quem não sabe desenhar tão bem vai passar por essas fases de preparação, tá, Ana Júlia? Então, o desenho é muito importante. A Ana Laura coloca aqui para nós como é aplicada a parte de exatas no curso de arquitetura. Tá? Bem, no Brasil, nós temos um profissional que se chama engenheiro civil. Outros países não têm esse profissional separado do arquiteto. Nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, na Espanha, que eu conheço bem, o arquiteto é o responsável pela concepção, desenvolvimento do projeto, e ele é responsável pelos cálculos estruturais totais, pelas instalações hidráulicas, elétricas, pelo estabelecimento do edifício na cidade, pela obra. No Brasil, nós temos uma parceria histórica com o engenheiro civil, né? O próprio curso de arquitetura e urbanismo da FAO, ele sai da Politécnica, como vocês já devem ter ouvido, tá?
lá na década de 30, 40, né? Ele sai da Politécnica nas décadas de 30, 40, e ele é formado, década de 40, mais bem, tá? Porque a Universidade Brasileira é de 34, né? Na época de Getúlio Vargas, a ação moderna, né? E aí, na década de 40, nós temos um personagem da Escola Politécnica que cria o curso de Arquitetura e Urbanismo independente. E nós também saímos de uma escola de engenharia, tá? Então, sim, nós temos que ter em mente que nós, embora não sejamos os responsáveis totais pelas obras, nós temos que compreender as estruturas, compreender, porque projetar é tudo ao mesmo tempo. Então, eu não tenho uma ideia e depois eu boto uma estrutura nessa ideia, eu tenho que pensar tudo ao mesmo tempo. Então, o papel das exatas, Ana Laura, é um papel importante. Não que ele vá fazer um entrave na sua vida, certo? Nós temos formas e métodos e didático-pedagógicos que nos permitem fazer um trabalho muito próximo com a engenharia, a engenharia civil, a engenharia ambiental, tá? Nós temos aqui também a engenharia naval, né? No curso é um curso da Escola de Engenharia, como o colega já tinha colocado anteriormente. Na Simone eu vi a pergunta que ele gostaria um dia de fazer engenharia naval, arquitetura naval. E a Maria coloca aqui, já o seu foco principal é exatas, né, Maria? Você ama a física e também ama desenhar e trabalhar com artes. Fica complicado escolher um curso, acredito que essa feira está ajudando demais. Olha só, deixa eu te dar um incentivo, Maria. Você já ouviu falar de um personagem da história da arquitetura que se chama Gaudí? Né? Um arquiteto espanhol, mais precisamente lá de Barcelona, que fez a Catedral da Sagrada Família de Barcelona, tem várias obras. Né? Então, na origem da profissão, era assim. Então, artes, cultura, o cinema, né? Porque a fotografia é prima irmã da arquitetura. Né? A coisa se manter em pé, os testes de estruturas, a compreensão da estrutura na natureza. Vocês já ouviram o João Marcos ontem, né? Que é um querido, né? Aqui também eu dou aula com ele. Ele foi meu professor, inclusive, bem no finzinho, ele estava recém-formado, foi meu professor. Então, entender como as coisas param em pé, essa coisa está na natureza, está na física, né? Está na fauna, na flora, está nas árvores, nas frutas. Você abre uma carambola, né? Ou você abre, né, o próprio mamão, aquela estrutura da natureza, isso tudo é trabalhado na arquitetura e urbanismo, tá? Então, se você gosta de exatas, física, gosta de desenhar, então eu creio que arquitetura e urbanismo é uma área interessante para você. E, Fernanda, que você já tinha feito a pergunta, né, anteriormente, o arquiteto tem uma possibilidade de atuação, o arquiteto, a arquiteta, né? A gente sempre fala do arquiteto, tem uma possibilidade de atuação muito ampla. Tá? Então, vejam, desde do projeto em escritório, até o escritório pequeno, médio, grande, administração pública, pesquisa. Tá? Então, as oportunidades de um arquiteto ou de qualquer profissional, nós não podemos também negar, né, Fernanda Góes? Elas estão vinculadas àquilo que cada profissional tem a oferecer. As oportunidades não se criam sozinhas, né? Então, eu digo isso até pessoalmente, porque se eu olho para trás, quando eu estive, por exemplo, em Madrid, estudando, hoje eu olho para trás e digo, aquela foi uma oportunidade, mas eu não estava madura na época. Então, oportunidades sempre existirão, mas aí vai depender da trajetória
própria de cada um de nós. E é muito bacana aqui na USP que vocês podem exercitar essas oportunidades com os intercâmbios, que eu não tive essa oportunidade. Então, eu fui formada já, enfim, e para fora, né? Então, sim, há oportunidades de trânsito profissional, e essa é uma questão, inclusive, para a história, nós estudamos os trânsitos profissionais na história, como é que os grandes, pequenos e médios profissionais fizeram trânsitos entre Europa e Estados Unidos, América Latina inteira, não só no Brasil, que é a América Latina, tá? Grandes oportunidades nós temos, mas nós temos que criar. Né? Nós temos que criar as oportunidades, e eu, particularmente, digo que as oportunidades são criadas com o saber e com o nosso conhecimento. Então, levar a sério, né? Tratar, né, a carreira de estudante como profissão já, e aí sim, aí as coisas vão se abrindo. E vão se abrindo, inclusive, com os apoios, né? Os próprios apoios dos docentes, os conhecimentos que nós temos, né? Mais questões? Temos ainda 2 minutinhos. Eu vou terminar esses meus 2 minutos falando uma coisa, que é sobre a carreira da gente, né? Como é que nós construímos nossa carreira? Então, vocês devem ter percebido que eu não entrei direto na USP para dar aula assim que eu terminei o doutorado, desculpe, que eu não fiz mestrado, doutorado, tudo uma coisinha atrás da outra, né? A minha carreira é diferente. Então, cada profissional monta a sua carreira, né? E aí, como é abordada a história da arquitetura e do urbanismo? Vitória Aparecida me pergunta, tá? Então, primeiro, nós trabalhamos, né? São duas histórias, na verdade. Nós podemos, eu sempre insisto, nós temos aqui 2 campos disciplinares. Os arquitetos trouxeram para o seu campo aquilo que a nossa professora Sara Feldman, que está aposentada, mas é sênior aqui na pós-graduação, sempre diz: os arquitetos trouxeram para si o monopólio do urbanismo. Então, os arquitetos são os únicos que se formam já urbanistas. Mas são 2 campos: a história da arquitetura e a história do urbanismo. Do ponto de vista da abordagem, nós conseguimos abordar totalmente junto, arquitetura e cidade. Porque a cidade é o objeto do urbanismo, é a urbe, né? Então, aí sim, aí é bacana. Nós temos que sempre vincular arquitetura e território, nem sempre é na grande cidade que nós trabalhamos. Pequenas, médias, núcleos urbanos, áreas rurais. Tá? Então, nós abordamos dessa maneira. Então, são 2 histórias especiais, arquitetura e urbanismo. E por que elas são especiais? Porque todo mundo tem, claro, na cabecinha, obras de arquitetura e cidades. Então, é muito bacana porque nós podemos abordar esses objetos nos livros, nos textos, nas exposições, nas viagens didáticas, e vivenciá-los. Nós estudamos num edifício que é arquitetura, nós vivemos numa cidade que tem história urbana. Então, essa é a grande abordagem que eu posso aqui deixar registrada de cara, né? Pelos cursos de arquitetura e engenharia civil serem separados, interfere na atuação do exterior? Vou terminar com essa, tá? Não interfere, tá? Não interfere não, viu, Beatriz Pavan? Né? A atuação no exterior, ela ela interfere de acordo com o currículo, né? Então, por exemplo, currículos que tem menos, depende, né? Porque cada escola tem uma abordagem mais ou outra. Então, o nosso currículo é um currículo amplo, tá? Então, a gente tem condições de atuar.
tá? Até pela nossa trajetória de relação com a Escola de Engenharia, tá? Mas eu não me preocuparia tanto com isso agora, porque é o que eu digo, tudo vai depender da carreira universitária que vocês fizerem e as escolhas que vocês vão fazer estando aqui conosco.